que vocês estejam bem. Se você está passando aqui por esse canalzinho pela primeira vez, não se esquece de se inscrever numa engrenadinha que tem aqui ou aqui, uma engrenadinha vermelha. Tá escrito inscreva-se. Gente, afinal de contas, nós somos 9.000 mutuquinhas. Venha fazer parte da nossa família mutuquinha, são as minhas mutuquinhas. Pois é, gente, olha só, hoje você já deve ter visto o título aí, a gente vai falar da nossa amiga máquina de costura. Pois é, a gente vai falar como prolongar o tempo de vida útil da máquina de costura. A primeira coisa que eu indico pra vocês, gente, tenha sempre em mãos o manual de instrução. É lógico, como eu tô rabiscado aqui, que minha filha acabou de rabiscar, eu não vi agora, né? Não tinha visto antes. Mas tenha sempre em mão o manual de instrução. Aí você fala assim pra mim, Rosana, mas o manual de instrução... Ai, gente, antes de eu continuar esse assunto, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês todas as minhas redes sociais, como Snapchat, página do Facebook e o blog. Lá no blog é sempre uma extensão, né? Uma extensão de tudo que eu falo aqui no vídeo. Eu deixo tudo pra vocês lá no blog com detalhes, ok? Então tá. Primeira coisa, gente, é o manual de instrução. Leia sempre o manual de instrução da sua máquina, que lá você vai ter todas as informações como limpar, como manusear a sua máquina. Aí você fala assim, Rosana, tudo bem, pra você que comprou uma máquina nova, tudo bem. E pra mim, que tem uma máquina usada, comprei uma máquina de segunda mão e ela não veio com manual de instrução. Então, portanto, você tem um amigo aí na sua casa que te conta tudo. É só você perguntar pra ele que ele te responde. O nosso amigo Google. Pois é. O Google, se você não tem o manual de instrução da sua máquina, é só você colocar o modelo e colocar manual de instrução, modelo, máquina tal, que provavelmente ele deve puxar pra vocês. Eu nunca puxei a máquina da minha mãe, porque a máquina da minha mãe tem 30 anos, mas eu acredito que deve ter no Google aí o manual de instrução dela. Tá ok, gente? Então é isso aí. Tenha sempre em mãos o manual de instrução, que ele vai ser seu maior amigo. Mas aqui eu vim dar umas diquinhas pra vocês. Eu vou, gente, ficar olhando um pouco pra baixo, porque eu vou estar lendo algumas questões, tá? Vocês me desculpem aí. Olha só. Eu frisei o quê? Como prolongar a vida útil da sua máquina? Porque afinal de contas, você já passou por toda aquela dificuldade que era escolher uma máquina de costura, ver aquela máquina que você mais gostava, ver aquela máquina que você mais se adaptava com ela. E aí você comprou a sua máquina. E agora você precisa conhecer o funcionamento da sua máquina. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é a vida útil da nossa máquina. Depende muito da gente, que são chamadas manutenções preventivas, higienização dessa máquina. Todo eletrodoméstico, um ou outro, precisa de uma certa higienização e de uma certa manutenção preventiva, digamos assim, né? Então o que acontece? Com a minha máquina é o seguinte, não só a minha, que eu acredito que são para todas as máquinas, todas, tá? Isso é no geral. Para você prolongar a vida útil da sua máquina, primeiro, você não deve colocar ela com a incidência da luz do sol sobre ela. Você deve colocar no lugar onde a luz do sol não incide. Pode ter luz no ambiente, mas a luz do sol não pode ser nela direto, que você pode estragar o funcionamento da sua máquina. Você também não pode usar aquelas luzes halógenas, que tem uma temperatura muito alta, porque a gente usa luz para costurar, né? Mas com uma temperatura muito alta também pode ser ruim. Deixar próximo do ferro de passar também não, pode danificar a máquina. E você usar certos produtos de limpeza, como por exemplo um thinner, um produto muito forte, você também pode danificar a sua máquina, a parte externa da máquina, né? E deixar ela próximo também de um lugar onde tem muita umidade. A umidade também a gente sabe que não é legal. O sol em excesso e a umidade em excesso também não é legal. Então você tem que deixar um lugar onde não tenha muita umidade também, tá, gente? E, como eu disse, consultar sempre aí o manual de instrução.
Para substituições de peças, como por exemplo agulhas, bobinas, consulte sempre o manual. No manual fala para você as bobinas que você deve trocar. O legal é você, se você vai comprar uma bobina, o legal é você pegar a bobina da sua máquina e levar e comprar igual. E já a agulha, sempre olha com a pessoa, com o vendedor, ele sempre vai perguntar que marca é a sua máquina e ele vai te vender, mesmo que não for uma agulha original, mas você precisa ter uma mais indicada para sua máquina, por exemplo, porque você não pode comprar uma agulha de uma máquina para outra que pode dar problema para você também, tá? E fazer sempre aquela limpeza externa e interna da máquina, que eu vou mostrar para vocês no videozinho que eu fiz, tá? Cobrir a máquina de costura, ela já vem com uma cobertura para você cobrir ela. Você não deve tirar isso e deixar ela descoberta. Por quê? Porque tem muitos buraquinhos nela. E esses buraquinhos costumam entrar poeira, costuma entrar muita coisa, bichinhos, insetos. Então é para você tampar mesmo. A máquina ela deve ser tampada. Ou então você faz uma capa para sua máquina. Por isso que muitas artesãs fazem capa para máquina. A capa para máquina não é só para deixar ela bonita. É para proteger ela contra poeira, entendeu? E bichinhos, para não entrar dentro da engrenagem e estragar a sua máquina. Então devemos sempre deixar ela tampada com detergente neutro. Sempre limpe sua máquina com detergente neutro, um pano úmido. Você põe um pouquinho de detergente, umedece um pouquinho o pano, torce bem e depois você passa na máquina. E depois você vem com um paninho seco e finaliza. E você tem que limpar também a caixinha da bobina. Mas aí você tem que olhar no manual de instrução da sua máquina. Porque a forma de limpar a minha é diferente da de vocês, entendeu? Às vezes a máquina de vocês é diferente a forma com que deve ser limpada, tá? Nunca, gente, você deve limpar a máquina com o cabo de eletricidade ligado, tá? Desligue sempre o cabo de eletricidade, retire a agulha, retire o pé calcador. Isso eu vou mostrar lá no videozinho pra vocês. Deve deixar tudo organizadinho, porque é a sua máquina. E outra coisa, você tem que fazer uma manutenção dessa máquina sua pelo menos uma vez no ano. A minha máquina já tem 2 anos e meio, eu já levei ela na assistência técnica 2 vezes. Aí você fala, nossa, mas sua máquina dá tanto problema assim? Não, não é isso. É porque o técnico tem que limpar ela pra você. Então o que eu faço? Esse ano eu ainda não levei, tem que levar, né? 2 anos e meio ainda falta um pouquinho ainda pra não levar. Eu sempre levo pro cara desmontar ela pra mim e limpar. Às vezes eu fico por ali e falo, não, eu gosto que você desmonta comigo por perto, porque se tiver alguma coisinha eu quero limpar. E se tiver uma pecinha ou uma borrachinha desgastada que precisa ser trocada, tudo ele me mostra. E eu fico ali sempre por perto. Eu acostumei igual meu marido. Meu marido, ele leva o carro no mecânico, ele não deixa o carro com o mecânico, ele fica lá olhando como que está sendo consertado. Embora a gente não entenda nada, mas é bom você ficar por ali, olhando e tudo, porque aí a pessoa, se ela tiver de fazer alguma coisa errada, ela vai pensar 2 vezes. Então eu fico sempre ali próximo do técnico, perguntando se tem alguma coisinha. Às vezes tem uma sujeirinha, eu falo, ai, deixa eu limpar isso aqui. Ele fala, pode limpar e tal. E aí eu vejo sempre também o funcionamento da minha máquina. E eu conheço minha máquina um pouco melhor, tá ok, gente? Então é isso aí, vamos largar de conversa e vamos pro videozinho. E espero que vocês gostem, né, do videozinho. Vamos pro videozinho, rapidinho. O que você vai precisar para limpar a sua máquina? Seja ela qual for. Você vai precisar de sabão neutro. Você vai precisar de 2 tecidinhos, que no meu caso eu tenho 2 franelas. Uma úmida com um pouco de detergente e a outra seca pra gente passar depois. Você vai precisar que vem na máquina, tá? Essa escovinha ela costuma vir na máquina. Se não vier, você pode comprar uma escovinha, você consegue achar dela pra comprar, tá? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é desligar a máquina, né? A gente vai, primeira coisa que a gente vai fazer, desligar a máquina e retirá-la da tomada. É a primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar a limpar ela, tá? Iniciar, eu vou limpar primeiro a caixa da bobina e a bobina e depois a gente vai limpar do lado de fora e eu mostro pra vocês. Então a caixa da nossa bobina fica aqui, tá?
No caso dessa máquina que é eletrônica, fica aqui. Mas tem algumas máquinas que a caixa da bobina fica aqui, tá, gente? Mas essa não, essa fica aqui, que é a caixa da bobina. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa, o fabricante, ele tem essa aqui pra gente, pra trabalhar com ela. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai tirar o pezinho da máquina. Ó. A gente vai soltar o pezinho da máquina, né? Ó. Isso tudo a máquina tem que estar desligada, tá, gente? No caso aqui eu tô usando ela ligada pra vocês verem melhor, mas ela tem que estar desligada, ó. E vai fazer isso, tá? E vamos tirar também a agulha, pra não nos machucar. Se caso a gente estiver manipulando alguma coisa ali, colocar o dedo aqui, olha, pode correr o risco de se machucar, tá? Então a gente vai tirar tudo, tá bom? Ela vai ficar limpinha assim pra ficar fácil da gente trabalhar. Então, meninas, primeiro a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer assim, ó. Ela tem, ó, você faz assim, ó, e puxa. Aí ela solta, ó. E aí vai sair essa pecinha, tá? Aí você vem e você vai tirar a bobina. Tira a bobina, ó. E agora a gente vai tirar a caixa da bobina. A caixa da bobina, ela possui dois triângulos. Ela tem um triângulozinho aqui e bem aqui, olha, ela tem uma bolinha. Tá vendo a bolinha aqui, ó? Ela tem uma bolinha e ela tem um triângulo. Isso aqui tem que estar sempre assim, porque senão você vai desregular o ponto da sua máquina. Então a caixa da bobina tem que ser colocado sempre assim, tá? No caso da minha máquina aqui. A de vocês tem que olhar no manual de vocês. Ó, você faz assim com o dedo e puxa. Essa é a caixa da bobina. Que tem que estar limpinha, né, gente? Aqui ela tá bem suja, ó. Isso aqui é a caixa da bobina, tá? E olha a cor que está a minha máquina. Bem suja, né? Ó. E aí a gente vai limpar com isso aqui, ó. Que essa escovinha, ela é fornecida pelo fabricante. Tá? Então você vai colocar ela lá dentro, ó. E vamos tirar toda a sujeira. Tá, gente? Vamos tirar toda a sujeirinha que tá lá dentro e vamos deixar tudo limpinho, tá bom? Então, meninas, olha a quantidade de sujeira que eu tirei da máquina em 2 semanas, né? E limpei lá por dentro. Agora a gente vai fazer a limpeza do lado de fora. Vou mostrar pra vocês a limpeza do lado de fora. A caixa da bobina. Tá vendo, ó? Tá limpinha. Eu não aconselho vocês a passar bucha, nada aqui, tá, gente? Só a franelinha, que ela não pode se arranhar, senão você estraga, tá? E aí a gente vai colocar ela de volta lá no lugar. Lembra que eu falei que o pininho dela era pra estar tudo ali junto, alinhadinho? Então você vai colocar da mesma forma que você tirou. Tem que ficar alinhadinho ali, tá? E a gente vai encaixar a parte lá de baixo. Você vem, ó, e encaixa a sua máquina novamente no lugar. E agora a gente vai passar um pano úmido nela, né? Eu vou passar um pano úmido com um pouquinho de detergente neutro, tá, gente? Um pano úmido com um pouquinho de detergente neutro, bem pouquinho, tá? Então a gente colocou aí uma gotinha de detergente, a gente coloca uma gotinha e vamos limpar a nossa máquina. Com cuidado, tá, gente? Isso aqui não é pra exigir força, isso aqui é jeito. É um tempinho que você vai tirar uma vez na semana pra ela, entendeu? Antes de você montar tudo aqui, o restante do pezinho, o ideal é agora, ó. E aí você vem, ó. Já vou aproveitar, já vou limpar a mesa também, onde ela fica, que a mesa também costuma ficar bem suja. Eu costumo tirar essa peça pra limpar. Só, a gente já passou o pano úmido, não muito úmido, tá, gente? Porque pode estragar. E agora a gente vai passar um paninho seco pra secar, pra dar aquele brilho, né?
E a gente vai passar o paninho seco, colocar tudo de volta no seu devido lugar. Colocar o pezinho, essas coisas eu não vou ensinar porque vocês sabem colocar agulha, essas coisas. Depois eu faço um videozinho só colocando a agulha pra vocês. E é isso aí. Limpei o pedal também, tá, gente? É super importante deixar tudo limpinho. Pronto. E agora a gente vai colocar o nosso forro e deixar ela descansar aí, né? No meu caso aqui não, porque hoje é segunda-feira, então hoje eu começo a trabalhar com ela, né? Que eu limpei ela na sexta, deixei pra limpar hoje junto com vocês na segunda-feira. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho pra todas. Um beijinho pra todas as mutuquinhas e até o próximo vídeo.